Então vamos lá, pessoal de casa, pessoal que está aqui presente, boa noite. Sou Rafael, estamos aqui para mais um Dedinho de Prosa. A gente já iniciou esse Dedinho de Prosa antes, né? E é isso mesmo, aqui a gente está para conversar, né? Eu pensei para hoje, quando e por que procurar uma ajuda de um psicólogo, né, para os nossos filhos? Será que isso é um sinal de que a gente fracassou enquanto pais, né? Como que se dá essa maternagem? Ela é uma coisa inata? Ela é uma coisa que vai sendo construída, né? São algumas perguntas que eu faço para a gente embasar a nossa conversa. E eu acredito que a maternagem ela é muito instintiva, né? E vários autores também trabalham nessa linha, que é uma coisa que é como se fosse uma mágica, né? A força da mãe é a natureza mesmo, tá? É instintiva. Já acredito que a paternidade é uma coisa mais construída, né? A gente vai aprendendo ali, principalmente depois do nascimento. A gente pode ser super companheiro na gestação, mas a gente não tem noção do que é isso, né? E nunca vamos ter, infelizmente, né? Eu gostaria de gerar um ser dentro de mim, se pudesse, né? Mas a maternagem não, né? Então, a gente estava falando de mães de primeira viagem, de segunda viagem, e claro que a gente fica apreensivo, a gente não sabe como vai ser, né? Mas quando vem ali, né, o nascimento, é uma conexão, né, que é difícil até de explicar. Nas primeiras semanas, a gente já vai começando a identificar o choro, um choro que é de fome, um choro que não é de fome, né? A gente vai começando a ter essa conexão. E essa conexão ela é fundamental para todo o desenvolvimento da criança, né? Essa conexão, essa atenção, esse cuidado gera na criança um sentimento de confiança, né? Ela confia que vai ter alguém para, né, fazer com que ela sobreviva. Em alguns casos, essa conexão ela é perdida bem cedo. Em alguns casos, essa conexão ela vai se perdendo ao longo do desenvolvimento. No primeiro momento, essa criança ela é totalmente dependente dessa mãe ou desse cuidador, né? Porque não necessariamente, né, pode ser a mãe. Às vezes, a mãe não tem como cuidar, né? E aí uma pessoa adulta de referência assume esse papel de cuidador. E a partir do momento em que ela já começa a ter algumas atividades de autonomia, né, escovar o dente sozinha, tomar banho sozinha, comer sozinha, ela sabe e tem uma bagagem que é muito importante por trás, né, que é esse cuidar desde o primeiro dia de vida, desde a primeira mamada, desde o primeiro banho, né? E a gente vai, por conta do cotidiano, né, dos nossos afazeres, da nossa vida para levar, a gente vai perdendo um pouco essa atenção. Essa atenção ela vai ficando mais flutuante. Ela não é uma atenção totalmente dirigida, né? No caso, a diferença que eu vejo do primeiro para o segundo é essa atenção flutuante, né? No segundo, a gente tem uma atenção flutuante mais
cedo, né? E isso faz com que os segundos filhos sejam mais autônomos do que os primeiros, né? Inevitavelmente. Só que o que a gente espera? A gente espera que o nosso filho tenha comportamentos adequados, né? Socialmente aceitos. A gente espera que os nossos filhos sejam autônomos, a gente espera que os nossos filhos saibam, né, se portar em vários ambientes, né, não só em casa, ou na escola, ou, né, no parque. E a gente almeja, né, essa educação e esse comportamento. E quando sai diferente daquilo que a gente esperou e almejou, o que fazer? Tá? Muitas vezes, uma ida ao psicólogo, os pais, pode resolver muita coisa, né? Então, às vezes, o comportamento dos pais espelhado no filho provoca uma mudança gigantesca nessa relação e, consequentemente, no comportamento. Então, às vezes, sim, tem esse reflexo, né, desse relacionamento dos pais e desse relacionamento dos pais com a criança, que está interferindo nesse desenvolvimento, nessa autonomia e nesse comportamento adequado e esperado. Mas isso é um sinal de fracasso na maternidade, na paternidade? Não. Né? É só um auxílio temporário, é só uma orientação que, às vezes, né, não demanda tanto tempo e que você vai seguir, né, o desenvolvimento do seu filho como mãe, como pai, e não é sinal de fracasso. Né? É só uma necessidade de procurar esse auxílio, esse apoio. Quando esse comportamento ele é constantemente indesejado, aí sim é um momento da gente pensar em colocar o filho na terapia. Né? E isso também é um sinal de insucesso e fracasso da criança? Não, né? Muito pelo contrário. Então, essa criança, ela precisa, às vezes, desse auxílio, desse apoio, para, junto com a família, né, tentar essa alteração do comportamento. Essas alterações, elas podem ser a curto prazo, né, e elas podem ser a longo prazo. Né. A curto prazo, por exemplo, seria uma questão de mudança de comportamento. Então, a criança tem um comportamento indesejado, você vai atuando ali com reforço positivo e com orientação, escuta e atenção, né, quando tem um comportamento indesejado. E aí essa criança vai se construindo e reconhecendo que, quando ela tem um comportamento esperado, ela recebe uma recompensa e aquilo vai fazendo sentido para ela de como ela deve se comportar. Né? E quando ela faz alguma coisa de errado, que é esperado, que é óbvio que vai acontecer, a gente, com atenção, orientação, né, escuta, a gente vai conduzindo essa criança nessa alteração de comportamento. E um comportamento a longo prazo, por exemplo, é uma prevenção de um comportamento antissocial, de uma criança com uma dificuldade maior de relação. E aí eu digo, essa criança, ela precisa ser escutada. Isso é novo. Né? Todos nós somos de uma geração que um olhar para a gente bastava. A gente não tinha nem direito à voz. Né? Então é tudo mimimi. Né? Então vamos voltar na educação que era antes, que vai dar certo. Mas a criança de hoje é a mesma criança de antigamente, não antigamente, porque a gente não é antigo. De tempinho atrás, né? Não é. Né? Vou fazer aqui uma analogia que pode parecer insensível, mas, por exemplo, um Fusquinha, uma Brasília de antigamente não é um Gol, né, de hoje, um carro de hoje, né? Vou citar um carro popular para ficar
tem a tecnologia, tem toda uma transformação, né, do carro, né, não tem mais carburador, agora é injeção eletrônica. Né? Uma criança da nossa geração, até os 6 meses, vivia embalada, empacotada e fechada, e a criança nem respirava direito. Hoje, criança com 6 meses já está quase andando e falando, é uma coisa impressionante. Tá? Andando e falando não, mas está no touch já, né? O que também não é legal. Mas é diferente. Então não adianta a gente querer ter uma receita, né, que talvez funcionasse. E aí que está, né? O que essa receita que funcionava, que era através do medo, talvez, que era através de uma hierarquia autoritária, né, muitas vezes violenta, né? Se a gente usar da mesma prática hoje em dia, muito provavelmente a gente vai parar no conselho tutelar, vai ter consequência legal, né? E que bom, né? Porque nenhum ser humano pode ser suscetível à violência, à tortura, à agressão, enfim. Né? Então, como fazer? Né? Como construir? Como dar a escuta a essa criança? Né? Não é uma escuta qualquer, é uma escuta diferente. Né? Se a gente não escutar com atenção e empatia, se a gente não está verdadeiramente disponível, e esse disponível é o tempo, é a nossa atenção, é a nossa emoção, né? A gente não vai conseguir ouvir essa criança, porque ela não tem recursos que um adulto tem para conversar uma coisa séria sem ter a atenção totalmente voltada para ela. Se ela não tiver essa atenção, muito provavelmente ela não vai falar. Ela vai bloquear. Né? E quando a gente dá a atenção devida, ela vai falando. Né? As crianças de hoje, elas são muito portadora de informação e recurso, né? Diferentemente da gente também. Então, ela vai falar, ela vai colocar o que ela está sentindo e o que ela está querendo. E do mesmo modo que a gente tem que escutar, a gente pode também falar com essa criança. Não é só escutar. A gente também tem que dar para ela algum direcionamento. Então, vamos supor que essa criança fez uma birra, bateu o pé, chorou, fez escândalo, enfim, seja lá o que for. Né? Como falar com essa criança? Você vai falar para ela a emoção que você teve, com a atitude que ela teve, né, inadequada. Você vai pontuar para ela o quanto que que esse comportamento, que essa atitude vai causar de prejuízo para ela. Né? Então, a gente pode ir já colocando alguma noção de responsabilidade para essa criança. Responsabilidade, entre aspas. E a gente vai dizer para ela o que a gente esperava que ela fizesse naquele momento. Né? Sem gritar, sem agredir, sem, né, maiores consequências. Né? Então, assim, a criança fez uma coisa relativamente pequena, aí tem pais que já vai de castigo, já vai para o quarto, assim, uma consequência desproporcional à atitude. Se ela fizer uma coisa mais séria, qual é o recurso que a gente vai ter para aplicar? Então, a gente também tem que ter a medida do que a gente vai estar colocando para essa criança como consequência dessa atitude. E aí sim a gente espera que a gente vá conduzindo essa criança, né, de uma maneira
que acompanhe o desenvolvimento, que acompanhe a autonomia e que acompanhe a carga emotiva dessa criança. Então, essa é a introdução que eu tinha para colocar na nossa conversa. Agora quero escutar vocês a partir do que eu coloquei, e o pessoal de casa também pode se colocar, se desejar. A gente pensa, né? Escuta, mas é muito engraçado essa coisa até do limite que a gente coloca de conversa. Você teve um dos encontros que você disse, quando é pequeno a gente fala muito, e aí depois chega na fase adolescente a gente já falou tanto que a gente não quer falar mais. E isso realmente acontece. E eu lembro que o pediatra dos meus filhos uma vez falou, Carol, tem coisa que você não vai falar muito. Eu não. E tem coisa que você vai ter que se parar, olhar e explicar. E às vezes é difícil pra gente, porque vai depender do nosso dia, vai depender do que a gente está fazendo naquele momento, vai depender das emoções que a gente está sentindo. E isso é muito difícil, né? Sim. Dosar. E também não tem fórmula mágica, né? Porque eu acho que uma das coisas que eu acredito, assim, base, principal, fundamental, é que não existe uma regra para ser pai e mãe. A gente está lidando com um ser humano que é único no mundo, que tem essa individualidade. Assim como quando eu vou conversar com você, eu vou falar de um jeito, quando eu vou conversar com a minha mãe, eu vou falar de outro, quando eu vou conversar com a amiga íntima. O filho é um ser e a gente se reconhece nessa particularidade. Então não existe uma regra, assim, então você fala desse jeito, então você faz isso que vai dar certo. Vai depender de todo o contexto daquela pessoa que está diante de você, que é uma pessoa, é um ser humano, né? Criança, mas é um ser humano, ela se acredita de qualquer coisa. É engraçado, por algum momento na vida eu ficava pensando, eu falei, gente, mas o pai me olhava, e agora eu olho, mas ele não está sacando o meu olhar. E realmente, não sabe, às vezes ele não sabe, mas o que está acontecendo? É braveza, chateação, é o que é. Às vezes até saca e enfrenta, né? Também. E tira sarro. Qual é? Esse é o caso que eu estava falando antes. O Léo, por exemplo, que é mais velho. Assim, eu acho que isso que você falou estou vivendo exatamente já a diferença entre a mesma casa, os mesmos pais, os mesmos valores, e é muito diferente o acesso. Mas essa coisa, principalmente de chegar à adolescência, mas a nossa preocupação bastante é criar essa ponte do diálogo. Eu acho que, como a criança ainda não tem essa lógica de contexto, né, que ela está aprendendo, acho que a emoção que a gente sente do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, e a delas, se a gente consegue trocar e compreender, que eu também acho assim, ela não sabe, mas eu também tenho que correr atrás de um monte de coisa que ela também não sabe. Então, eu me permito, às vezes, não estar bem, né? E não por isso vou agredir. Lógico que não. Mas eu me permito não, porque eu preciso viver também, né? E ela tem que compreender o momento, né? Então, eu sempre trabalhei essa questão. Eu acho que sempre foi por aí que eu ia construir um diálogo com eles. O meu filho mais velho, existe, não no sentido da ameaça, mas existe um olhar. A gente, durante esse tempo, ele está com 12 anos agora, tal, a gente bate o olho e ele sabe quando eu falo, depois a gente conversa em casa, falar na frente do... Com a minha filha, isso já faz um tempo, esse mesmo procedimento que eu tive com o meu filho, quando eu cheguei com ela, não dá. E até não dava no sentido assim, barrava, criava conflito. Às vezes eu perdia a paciência ou ela não ligava. E eu falava, mas a gente vai tentar por outro caminho. E às vezes você explode. Explodir é a pior coisa, mesmo. Não é nem porque é certo ou nada, porque não funciona. Né? Às vezes, e outra, a gente fala, o que você faz é o que conta. Né? Você vai perceber que, faça isso. Aí você vai lá e faz outra coisa, ele está fazendo outra coisa que é só fazer direito que ele vai repetir. Agora, no caso da Isabela, ela tem 9 anos. Uma coisa que eu senti, eu não sei se tudo a gente também joga nessa tal da pandemia, mas eu senti que no processo dela foi bem aquela mudança de escola. Ela saiu do
período da pré, né, da educação infantil, mudou para uma escola em São Paulo e aí entrou a pandemia. O processo cognitivo, né, da criança nesse período é importante, né, de 7 anos, né, é um momento. E eu percebo que ela começou a mudar, que é natural, físico. Ela começou a perceber questões concretas, assim, das coisas, só que ela não vivenciou muitas coisas. E ela passou a vivenciar mesmo este ano, porque o ano passado foi meio quebrado e tal. Então eu sinto que tem uma diferença, que no caso dela, eu vejo que ela jogou tudo, um pouco, tudo que ela sente, jogou eu sou nervosa. Então ela está chateada, ela fica nervosa. Ela está triste, ela fica nervosa. Ela está muito eufórica, se você... né? E aí esse trabalho de tentar fazer ela entender que com o meu filho, por exemplo, foi muito antes. Aconteceu com ele isso. Essa emoção é essa. Muito antes, 9 anos ele já estava em outro, né? E essa dificuldade que a gente está tendo um pouco de ela compreender tudo que está acontecendo, ir na casa de uma amiguinha nova, volta, parece que todo o setup dela desconfigurou, sabe? Ela não olha para ninguém, não fala com ninguém, não. Ou seja, perde a referência das outras, porque nunca foi na casa de uma amiguinha, quando vai, virou uma coisa. Por quê? Porque ela não era uma coisa natural, ela já tinha isso meio que formatado na cabeça dela. Então, isso daí pegou um pouco a gente de surpresa, e às vezes a solução que a gente dá é sentar com ela e falar, ó, o que você acha disso, né? Tentar ouvir. Eu nem sei se a gente consegue, mas é isso. Eu não sei se existe. Esse ouvir a criança é novo. Não é uma coisa que é, né, uma construção histórica que a gente... né, é novo. E é um exercício. O importante é ter o canal de diálogo aberto. Né? Então, se tem esse canal de diálogo, já está funcionando. Né? Legal dela ter a diferenciação dessas emoções que ela está sentindo. É legal trabalhar isso com ela. Né? E colocar para ela a emoção que vocês sentem através da emoção que ela está, né, manifestando através de um comportamento. Eu aposto que isso está sendo implantado, porque no imediato está mais complicado. Inclusive, na escola, né, a gente acha sempre que vai ter um eco do que tem em casa, mas não tem. É diferente o comportamento. Tá? A gente percebe muitas coisas que a gente espera ela, falar, então aqui pelo menos, que é o mundo onde ela vai viver mesmo. Isso aí, preparar isso para fora, não para dentro. Então a gente está apostando nisso. Às vezes a gente brinca que existem 2 crianças, uma em casa e uma na escola. Sim. Igual você falando, não, mano, a gente não reconhece essa pessoa, porque tem muito também do espaço, né? E muitas vezes a gente conta do filho de vocês, nossos filhos, e aí os pais não reconhecem. Não é meu filho. Não, é outro ambiente, né? Eu brinco, a gente não é igual que a gente é em casa, um grupo de amigos num bar, no restaurante, e o que a gente é no trabalho. Né? Esse é o trabalho deles. Né? Essa é a rotina diária. A gente ainda estava conversando, né? A gente levanta de manhã, a gente faz o quê para ir para o trabalho? Né? A gente se organiza, toma banho, se arruma. Quem trabalha de casa liga o computador, senha, login no e-mail, né? Trabalhamos lá o dia inteiro, vai reunião, sai de novo, faz uma planilha, né? Almoça. As crianças, elas não fazem isso, mas elas passam pelo quartel. Se relacionam ali com os amigos, vão para a sala, fazem uma atividade, vão para o lanche. Esse é o trabalho deles, essa é a rotina deles, né? É bem, né, semelhante à nossa, se a gente for parar para pensar.
E aí, quando a gente fala assim, não, mas aqui tá tudo bem, tá namorando, brinca de tal coisa. Nossa, nem sabia que gostava disso, né? Em casa não aparece. É outra situação, né? Mas sabe o que eu acho também, cara, a diferença do nosso tempo, né? Como eu estava falando. Porque assim, a gente tá, vocês vão para a escola. Aí começa assim, não, porque tá dando horário, porque eu tenho reunião daqui a pouco, porque eu tenho. E aí, o Matheus, pequeno, 4 anos, ele sempre põe o tênis dele, ele sabe pôr o tênis sozinho, ele saberia colocar o uniforme dele inteiro sozinho. Mas a gente não deixa, porque não dá tempo. A gente tem uma hora de almoço, que a gente se reveza, um lá, um cá, o outro, e chega sempre atrasado, e assim vai. Então, eu acho que também tem tudo a ver com a qualidade do tempo. Aqui, eles têm o tempo que eles merecem, né? Para fazer as coisas. E a gente atropela, não é por mal, mas pela dinâmica, né? Muito, mas, por exemplo, se olha lá no cronograma da educação infantil das atividades, então você olha uma atividade, nossa, uma atividade super simples, 40 minutos. A atividade em si, às vezes demora 10. Mas tem sentar, escolher o papel, escolher a tinta, ver o que vai fazer, faz a atividade. Põe para secar, arruma seu lugar, lava as mãos. E aí é um tempo, né? Tira o sapato, faz atividade, calça o sapato. Então, isso faz parte da atividade. Tem o tempo já contado com esse tempo para esse exercício da autonomia, né? Deitar, vai lá, se suja. Lava a mão, a tinta não saiu direito, tudo bem. Tem a criança que vai tentar, né? Mas tem a criança que se deve por satisfeita naquele momento. Então, a gente tem esse tempo. Então, sua hora de almoço como pai tinha que ser 2 horas. Essa questão de ter uma criança em casa e outra na escola é sinal de que a criança está desenvolvendo. As relações sociais delas estão aumentando. Ela saiu daquele núcleo, né, que é familiar, que é o único que ela conhecia até então, e ela está descobrindo um outro mundo. Nessa descoberta, ela também vai, né, percebendo e se colocando e ficando quietinho. Aí vai depender da personalidade de cada um, né? Mas é sinal de desenvolvimento. É ótimo que esteja acontecendo isso. E como você espera essa considerando que vai bater ou não com o que você está construindo em casa. A gente estava falando ontem numa reunião da Travessia, né? Que a gente tem um aluno e a gente, né, contando para o pai, né, sobre o aluno. Não é meu filho. Não, ele não faz isso. Então você vai ter que me filmar para ver. A Adriana filmou. Ele falou, não é possível. Porque aqui em casa faz tudo diferente. Não sabe abrir a garrafa, coloca a bolacha toda na boca, né? E aqui ele já está abrindo, já está colocando no copo, sabendo a dosagem, né? Para não derramar. Está comendo direitinho, com mordidas, né, adequadas para a quantidade de comida na boca. E o pai não acreditou, né? Falou, é possível, você tem que gravar para eu ver, porque eu não estou acreditando, né? Então é isso mesmo, é esse desenvolvimento, esse desabrochar, né? E que bom que é assim, né? Senão, acho que seria muito chato se fosse diferente. Eu gostaria de falar uma coisa. Cara, eu sinto que as crianças gostam muito de chegar na escola. Eu vejo meu filho, né? Às vezes a gente está naquela correria, o fim de semana sempre meio bagunçado. Quando a gente para aqui, a gente faz assim. Mais ou menos eu sei o que vai acontecer, né? Eu sei, eu estou aqui de novo, que bom. Tchau, sou doida. Isso é uma coisa boa, por isso até que é triste algumas famílias hoje em dia terem feito homeschooling. Eu acho a escola, assim, muito importante, né? Na vida da criança, né? Sair da família. Fundamental. Agora, o que está me angustiando nessa idade agora de 2º ano, de 7 para 8 anos, mas é uma bobeira mesmo, acho que é ingenuidade mesmo, aí sim, de ter um filho só, de não ter o acompanhamento dos meus pais, que já faleceram, mas assim, a gente cria a criança naquela redoma.
Ai, que bonitinho, você é lindo, você é o mais lindo, eu te amo. Oferece a comida, pede desculpa, pede licença, fala obrigado, aquele mundo perfeito. E aí ele vem, encontra os colegas, jogam futebol, e tem um xingamento, uma entrada e tal. Outro dia ele me contou meio frustrado, sabe? Assim, o menino falou uma coisa lá pra nós. Xingou, tá? Meio que caindo aquela inocência completa onde ele sempre viveu. A minha tendência de mãe, meu primeiro impulso é vir aqui brigar com o menino, tá? Você falou isso com meu filho. Aí ele chega, pai, e escuta, não, é assim mesmo, é assim, isso vai acontecer. Mas eu tô nessa angústia de não saber como conversar, né? Mas acho que é isso, falar para ser assertivo, eu queria você, eu gostei muito da primeira parte sobre reforçar o comportamento que é bacana e oferecer a escuta para os problemas, né? Mas como a gente vai lidar com essa perda da inocência, mas sem avalizar a agressividade, diferenciar o que é a vida e o que é falta de educação. A gente precisa entender o porquê dessa angústia. Né? Ela pode ser por uma questão da perda da inocência e você não querer perder, né, aquela criança que tem ali. Você tem o controle maior sobre ela. Ou se ela está se frustrando, é por isso que você se angustia. O que é? Eu acredito que nesse momento eu fiquei triste de ver que ele estava tendo essa decepção, essa surpresa para a qual eu não estava preparado ainda. Sei lá, não estava porque não tinha acontecido ainda, sabe? Então, mas é inevitável que aconteça. Né? A gente vai, a partir do momento que essa relação social ela aumenta, é inevitável que a gente se frustre. E é inevitável que a gente adquira mecanismos para lidar com isso. Né? Então, a partir do momento que acontece, teve uma frustração, gerou uma emoção, teve uma reflexão, vai ter uma acomodação, e aí você sobe o degrau. Né? Para que, quando acontecer de novo, você já está com essa bagagem, e é assim que é o desenvolvimento. Agora, é um ponto super importante. Né? Nós hoje temos essa... escolher bem a palavra. A gente tem essa preocupação dos nossos filhos não se frustrarem. Por quê? Quem falou que se frustrar não é bom? A frustração, ela faz parte do desenvolvimento. Então, se a gente ficar a todo momento impedindo que essa criança se frustre, ela vai virar um adolescente inseguro, um adolescente imaturo, com dificuldade de relacionamento, que vai resultar num adulto. Né? Então, assim, a frustração faz parte do desenvolvimento. Como que foi essa parte que você falou de subir o degrau? Dá para recapitular? Não, é que quando ela vai se frustrando, isso vai gerar uma emoção. Tristeza, um desapontamento, enfim, seja qual for a emoção que ele sentiu ali. Essa emoção, ela vai, depois de uma reflexão e tudo mais, ela vai se acomodar. De alguma forma. Não, ela vai se acomodar na própria reflexão da criança. Né? É claro que se ela tem essa sensação de confiança em você, ela veio e contou. Né? Então, assim, é sinal que o canal está aberto, é sinal que ela confia em você e ela espera de você uma devolutiva para que haja essa acomodação. Você ajude a acomodar. Entende? Então, só o fato de você escutar, você já está acomodando. Você não precisa nem dizer nada. Né? Mas a partir do momento que você vai reafirmando para ela que, né, as pessoas são assim e você vai, né, orientando, pronto.
acomodou, quando acontecer de novo, ela já vai estar com esse degrauzinho construído. Acho que uma coisa importante é que é importante que a gente pontue, né? Que isso não é legal. Sim. Não pode fazer isso. E não isentar a criança de um comentário. Então, por exemplo, você falou do bom dia, do boa tarde, do dá licença, do desculpe. Muitas vezes a gente passa por cima disso num grupo, e aí a criança atropela a outra e a gente deixa passar. É nessas situações, porque a gente ensinou. Mas é fácil ensinar quando está tudo redondinho, quando está tudo esperado. É nessa situação que esbarrou numa criança, ou esbarrou num adulto, ou não falou bom dia. Eu estou falando de chegou e dá beijo, cumprimento, não é isso que eu estou falando. Tá? Porque aí eu acho que são duas coisas muito diferentes. A criança não quer dar um abraço, não quer dar um beijo, tudo bem. Mas a gente chega num ambiente, oi, boa noite, com licença, isso é outra coisa. Né? O bom dia, boa tarde, boa noite, tem que ser dito. Né? Então, chegou, esbarrou numa criança, filho, outra mão, esbarrou, pede desculpa, machucou, veja se ele está bem. Eu acho que até para a gente dar esse suporte para eles saberem como agir da próxima vez. Né? Se a gente vai passando por cima, não, foi só dessa vez. Sempre tem um só dessa vez. Eu acho que essas situações a gente faz mais fácil, e aí eu vou reforçar que a gente precisa também dizer quando acerta, quando faz coisas boas, esperadas. Né? Porque daí, tá tranquilo. Né? Não, a criança precisa saber também, e precisa saber quando errou. Né? E aí, que eu disse, né, de você conversar, de você expor a emoção que você teve, de você dizer para ela qual seria, né, o esperado, né, para que ela possa ir dentro da grade. É muito difícil, né, assim, esse equilíbrio entre proteger, né, levar adiante esse tipo de relação com o mundo que a gente quer e compreender que a sociedade não vai ser igual, a nossa casa não é igual ao que tem na escola, ao que tem na cidade, ao que tem na rua, de forma geral, assim. E aí eu vejo, assim, que o caminho é o acolhimento, tanto o seu quanto da sua criança, né, que está passando por uma situação de frustração, uma situação de dificuldade, você ter essa possibilidade, você tem esse vínculo, né, você tem essa possibilidade de conversar e acolher aquela frustração, aquele sentimento que às vezes também é seu, que muitas vezes também é seu, na verdade, né? Perfeito. Na maioria das vezes também é seu. E a coisa que a gente quer comentar, né, que você tinha falado sobre, tinha legal de falar de que a criança está aprendendo, mas você também muitas vezes está aprendendo, né? E eu acho que essa humanização, assim, né, de nós mesmos, de entender que às vezes aquele comportamento desafiador ou aquela situação desafiadora, ela está sendo difícil mesmo. A gente às vezes tem essa tendência de negar aquela situação, então, o que eu faço com isso? Mas talvez de conversar muito abertamente, dizendo como aquilo está sendo difícil para você, que você também está aprendendo. Muitas vezes, como o Léo, eu digo, filho, olha, eu não sei o que fazer agora, para um momento. Eu não sei o que falar para você agora, ou eu não estou bem agora. Ele já sabe, assim, às vezes, quando eu nunca vejo, eu falo assim, não precisa respirar um pouquinho. Então, porque às vezes você está sozinha, né? Se você está com outra pessoa, eu lá em casa a gente tem esse combinado, né? Então você não está dando conta, assumir que você não está dando conta, né? Primeiro, perceber que você mesmo está dando conta, sair cena, passar a bola, aí você está sozinha, como que você lida? E aí a minha relação com ele é tipo assim, filho, olha, estou cansado. E aí, me reconhecer nessa humanidade faz com que ele também comece a perceber, nossa, é verdade, eu estou bravo, estou estressado, estou triste, estou com sono. E aos pouquinhos eu estou vendo isso sair dele, sabe?
E aí, só para concluir, eu acho que ter esse olhar de curiosidade, né, para aquela situação, eu gosto muito dessa palavra, assim, de curiosidade de, às vezes, aquele comportamento está dizendo alguma coisa que a gente precisa olhar para um contexto mais amplo, ou muitas vezes, que eu sempre acho que na maioria das vezes é olhar para dentro, né, porque muitas vezes, a maioria das vezes, a resposta está dentro de nós, assim, sobre aquele comportamento da criança, aquela situação difícil. E dizer que uma situação dessa, qualquer situação que eles passam, e você contar para eles que você também passou por isso, sente isso, tem um impacto muito forte. Né? Sim. Na prática a gente sente, mas é verdade, papai, é verdade, irmão, acontece isso mesmo com você, é normal, você vai sentir. Como você fez para sair? Tá? A Isabela mesmo, a gente está falando da transição, quando ela veio para cá, para o Terra Brasil, começou no online e ela já estava meio prejudicada a questão da escrita e tal, e aquela preguiça para escrever, e ia descobrir que não era só ela, e deu aquele alívio, né? Aquela coisa toda. Mas no meio do caminho a gente teve uma reunião, que tinha até uma moça que estava entrando recentemente aqui e tal, e a gente falou, olha, a gente não sei mais o que a gente faz, ela não quer fazer lição, não quer escrever, está muito cansada e tal. E a gente já partilhou, essa é a sua responsabilidade, e né, ela veio e falou assim, como é que funciona aí? A gente veio de São Paulo para cá, a gente estava morando na casa da minha mãe, 10 pessoas. Eles tinham, no quintal, assim, os 4, né, meus sobrinhos e meus 2 filhos, estudando juntos. Todo mundo já sabia ler e escrever, menos ela. Aí eu contei como estava a situação, ela falou, olha, vê com ela se não está tendo um medo também interno, porque ela é a única que não sabe escrever, ela é a única que não lê direito, e quando ela vai se colocar nessa, ela está se retraindo, porque todo mundo sabe o que fazer. Então ela não estava com falta de responsabilidade, não estava com preguiça, ela estava com uma insegurança que a gente não enxergava no meio, estava totalmente fora dos planos, e ela falava assim, conta para ela também que você tinha dificuldade de escrever, o que não tenha, no caso tinha também, a gente sempre contava uma história, aquilo fez uma diferença, cara, nossa, você vai na cartilha, né, que é certo dela, e de repente era um sentimento que ela estava tendo, totalmente a parte do que de fato era o inglês escrever. E aquilo funcionou. Funcionou que de repente ela foi vendo, então meu pai também passou por isso, então o Léo também, o irmão mais velho, passou por isso. A gente conversou também com as crianças, eles deram um apoio para ela e aos poucos ela foi se acomodando, assim. Algumas vezes não é o certo ou errado. Só... Pode contribuir, então? Pode, claro. Estou pensando, né, em algumas coisas que estão sendo equilibradas, né? Uma coisa é o limite, outra coisa é a moral da criança, outra coisa é você conseguir se controlar para falar com a criança, e a outra coisa é quando a criança é levada, não sei, alguma coisa do tipo, e você tem que ir lá dar uma chamada. Isso aconteceu hoje antes da gente vir aqui. A gente estava atrasado, eu odeio me atrasar, isso afeta muito o meu humor, já no começo de conversa, mas me segurando, fazendo oração para não... Aí, o nosso mais novo, o Matheus, pegou o rastelo, puxou o rastelo numa cômoda, com um monte de coisa, caiu, ele pegou o rastelo, passou no relógio, caiu, estragou o relógio. Nessa hora veio um monte de coisa na cabeça, sabe? Mas o que eu consegui externar? Pá, Matheus! E aí ele fica com medo, né? Assim como a minha filha mais velha tem medo de mim, e eu tô suando para falar isso, porque eu detesto ocupar esse papel, né? Que é o que? O de mal, é o que vai lá, é o que, ela não conseguiu fazer, eu vou falar para o seu pai fazer. Daí vou lá eu e armo barraco, daí todo mundo fica com medo. Todo mundo faz. Né? Só que a gente chegou bem na parte que você estava falando sobre a gente reforçar, contar, e daí também contar o que era esperado. A gente faz assim.
né? Porque eu sei que eu deveria, né? Não falei nenhum palavrão, nada dessas coisas, mas assim, eu fiquei possuído, né? Eu fiquei muito irritado. E a gente fala para a criança, porque quando eu fui perguntar para ele a primeira parte que ele fez, ele falou assim, eu queria pegar minha geleca. Daí eu pensei assim, que inteligente. Que moleque inteligente, né? O outro, ele não conseguiu me explicar, mas eu também não consegui ter um tempo de qualidade para ouvi-lo. Né? E daí quando eu escutei as falas a respeito afinal de contas, né? Se tem direitos humanos, tem direitos infantis, né? Para isso que existe a lei da palmada, inclusive, né? Para que a gente respeite a criança como respeita o adulto, né? Então, eu falo, no momento que eu gero medo na criança, eu estou gerando uma interação de qualidade, né? E eu sinto muito culpado, sinto muito. É uma reflexão que me acompanha desde sempre. Porque assim, não vou fazer, a Júlia fez berreiro comigo um caminho inteiro até em casa, dizendo que ela estava muito brava porque era trabalho, né? O Matheus não veio à escola, ela veio, não era justo. Eu falei, não, ele está meio doido, você está mentindo para mim. Gente, né? A maçã não cai longe do pé, de discurso, né? Mas aí, ficou irritadíssima, eu não consegui ter esse puxar, não sei o que te dizer, deixa eu te acolher. Daí você entra num lugar que até de culpabilizar o outro, né? Que não é lugar de dar consequência, né? Desculpa a fala gigante, né? Mas assim, tá bom, Júlia. Você quer ficar bravo? Você fica, você não vai comer, não vai conversar, você tá com raiva, você fica com raiva. Mas sabe, daí é que não poderia muito chegar. E não é esse lugar, né? É uma droga, né? Daí eu me sinto muito mal com isso sempre. Eu compartilho tudo que ele fala. Exatamente. Eu só queria completar para você até ver se. Porque. Não, e pior, detalhe, eu trabalho com educação de adulto. É para não sentir uma bosta completa. Mas eu acho que Mas ele é um doce, porque ele está dando treinamento. Não, eu acho que é impossível a gente não sair de vez em quando. Eu acho impossível também. Às vezes eu não consigo lidar. O que eu acho é que se é com uma constância, isso é um problema. Se a comunicação só se dá dessa forma, esse é um problema. Agora, se você aceita o seu crescimento nesse processo e entende que isso é eu estou falando de mim agora, como eu lido com essa frustração e essa vergonha que dá quando a gente faz. Eu sento num momento e me desculpo, me coloco de uma maneira diferente. O problema é que se eu ficar sempre pedindo desculpa, eu acho que a gente não vai mais fazer da própria desculpa. Então eu na próxima vez lembro da desculpa que eu pedi e aí espero mais 2 dias para dar. É um esforço tremendo, mas e a gente sabe que a nossa falta de inteligência que gera isso, porque nós somos adultos, a gente deveria ter um maior controle, mas às vezes não dá. Somos humanos. Não sei se somos humanos, temos sentimentos e às vezes isso aflora de uma maneira que não passa no filtro. Né? E aí quando não passa no filtro, tende a ser ruim. É curioso, né? Porque geralmente é na hora que a gente está mais desregulado emocionalmente, é a hora em que eles parecem que agora o teste. Sim. Valendo. Não, exatamente. a gente testa mesmo, sempre muito enlouquecedor, assim, às vezes, sério, eu tenho vontade de descobrir. Aí eu falo, muito suco, É curioso, porque assim, obviamente, tem um caminho de aprendizado, claro, às vezes as coisas saem sem elaboração, sem bloco frontal, sem nada, só sai, só regurgita o que está acontecendo. Mas sim, eu estou fazendo um caminho muito grande de... Agora, o que eu sinto, né, que eu queria dizer, essa figura de autoridade não pode ficar só em você. Isso tem que ser dividido. Então, essa coisa, eu não dou conta, vou chamar o pai, não é legal. Não é exatamente Eu tô ali quieta aqui, Se for assim, não é legal. Por quê? Porque isso precisa ser compartilhado e dividido. Porque senão o peso fica só para um, né? E isso precisa ser dividido, né? Óbvio.
Mas, assim, esses momentos em que a gente não, né, consegue, extravasa, tem também para a criança um significado, uma referência, né? Agora, depois conversar sobre isso é fundamental, né? Não ficar só na explosão, né? Então, você falar da sua emoção para a criança, olha, eu fiquei assim, assado por conta disso, 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 é importante, né? Pode parecer como se fosse um sinal de fraqueza, justamente o contrário, né? Porque se a gente consegue se perceber e se colocar para a criança, e essa escuta atenta, ela tem que vir dos dois lados também, porque elas estão nos escutando atentamente, a todo momento, mais do que a gente a eles, né? E aí que você consegue estabelecer na criança a capacidade da empatia. Entende? Porque ela consegue perceber como você está e você consegue também ter essa atenção empática. E aí sim, esse canal de diálogo ele vai ficar aberto, porque é assim que a gente constrói esse canal de diálogo, e aí a gente tende a melhorar essa relação. Porque se ficar só no não, e não ter a consequência disso, vai gerando cada vez mais esse afastamento e essa questão da confiança, né? Então, pô, se eu fiz uma cagada, qual vai ser a atitude esperada do meu pai? Vai ser um pum, então eu não vou contar. E aí que perde esse canal do diálogo. Aí é ruim, né? Então, ter a sequência depois do estouro, é óbvio, a gente vai estourar, é inevitável. Nós somos humanos também nessa relação, né? Não tem robô, a gente tem emoção, né? Eu queria colocar um pouquinho do que a Juliana trouxe, que está em casa, que assim como nós também é psicóloga, viu, colega? E ela diz que... Juliana, você quer falar? A gente consegue discutir ou você prefere que eu diga o que você escreveu? Então, boa noite. É que eu tô no carro, eu tô voltando de São Paulo agora, acabei de pegar carona para voltar para casa. Aí tem cachorro no carro, barulho, aí vai acabar atrapalhando tudo. Pode ler para mim, por favor. Tá. Então, ela diz que hoje, né, a pequena dela está com 10 anos e que, mesmo ela sendo psicóloga, ela procurou uma ajuda de um profissional, e isso fez muito sentido e foi muito bom, né, naquele momento, que ela sempre conversa muito, né, que quando ela era menor tinha mais facilidade, que hoje ela encontra uma dificuldade maior por conta do aumento da argumentação, né, e sai daquele, né, depositário de informação e aí vem, né, a contra-argumentação, e aí administrar isso é mais difícil, né, e as crianças a terem autonomia e a argumentar tanto, principalmente também, né, escolher uma escola que ensina isso também para as crianças, né, mas é que ela coloca essa questão do tempo também, da necessidade da gente ter esse tempo disponível, né? E aí é que tá, a gente tem essa rotina do dia a dia, dessa coisa do fazer, né, da vida para levar, mas a gente precisa ter esse tempo, né? É claro, na hora que acorda para arrumar, é naquele, né, vucu-vucu, é um furacão. Mas assim, quando as coisas estão mais tranquilas, quando a gente já está em casa, depois do trabalho, né, às vezes um banho antes, relaxado, né, ter essa conversa é importante. E aí que ela finaliza, né? Mas dá trabalho. É isso mesmo, Juliana. Estou com você, concordando sempre. Já outra mãe, que eu não sei o nome, porque ela entrou aqui com um outro domínio,
diz que ela está usando todos os métodos possíveis, conversa, castigo, mas que a conversa tem ultimamente funcionado melhor, mas que ela também acha que explica demais e aí confunde, né? A gente já falou bastante sobre isso no encontro passado. Não dou conta, chamo o pai, a avó, qualquer um que esteja disponível. E aí ela fala para o filho que está cansada, irritada, chateada, a Carol. Carol, é assim mesmo, né? Não tem jeito, a gente precisa também de apoio, né? Então a gente pensa que só a criança precisa de apoio. Então, assim, quando você transfere a sua autoridade para o outro, é ruim. Mas quando você pede uma ajuda para reforçar a sua autoridade, é positivo e há diferenças nesses dois processos, né? Eu acho que falar, né, que dos sentimentos é legal, é o que a gente está, né, contando. E ela também diz que é o filho único, né, e que demanda muita atenção e cansa. Cansa, dá trabalho, é exaustivo às vezes, né? Mas não tem como a gente dizer, olha, desliga e, né, liga daqui a um tempo, né? Fala, cara. Você comentou uma coisa agora que eu acho importante a gente retomar, que é a questão da argumentação, que a gente usa muito a nossa argumentação, acho que vale quando é pequenininho, depois a gente cansa e não argumenta mais. Eu acho que valia. Porque é isso mesmo, né? Eu dei até o exemplo, vou usar o mesmo exemplo. Então, a gente está lá com uma criança de 5, 6 anos, ela vai passar perto do fogão, vai colocar a mão, né, na frigideira quente. A gente tem aquele impulso de socorrer, não, e aí, né, ficar explicando para a criança o porquê do não. Não, porque você vai queimar a mão, porque vai fazer dodói, porque tem que passar pomada, porque tem que levar no médico, porque vai do... A criança já esqueceu, não, pelo tamanho da justificativa. Então, às vezes, o não é não, ponto e acabou. A gente não precisa ficar justificando muito o não, né? E aí, a partir do que essa criança ela vai crescendo e ela vai tendo mais entendimento das coisas, é aí que a gente precisa justificar, né? E aí ela vai argumentar e a gente precisa justificar o porquê desse não. Porque senão fica não, é não porque não. Mas, né? E aí fica aquela roda sem fim. Então, a partir do momento que essa criança vai tendo maior noção, né, e maior conhecimento do mundo que a cerca, a gente vai precisar justificar esse não. E a nossa tendência é justificar muito como criança, né? E aí a gente fica exaustivamente justificando. Aí quando a gente precisa falar com um adolescente, por exemplo, ou um pré-adolescente do que está acontecendo, a gente já está exausto e não explica mais. Aí não é não, pronto e acabou. A gente faz o inverso, né? A gente tende a fazer o inverso, né? Então é importante que a gente tenha também essa... de mensurar o tamanho dessa justificativa desse não, né? Então, às vezes, a interdição do não basta naquele momento. Pode, claro. Isso. E quando você fala não para a criança, no caso nosso de 4 anos, que é o mais comum, né? Você fala assim, não. Ele começa a jogar, eu quero minha mãe. Ele fala assim, o que eu faço? Vem cá, eu não vou. Eu quero minha mãe, eu quero você. Daí me vem várias coisas na cabeça. Eu falo, será que tem medo? Será que eu falei assim? Será que é assado? Não sei. Aí você, nessa hora, não quer não, que deveria se encerrar ali e eu quero minha mãe. Aí esse capítulo da história, eu não sei como. E aí como faz? E aí como faz? Chama a mãe? Sai, você é correndo da Mariana. Pode ser não vai.
Mas quando só estou eu, aí ele chora e sai, eu quero você, daí me taca as coisas. Assim. Com o que ele gosta de brincar? Carrinho, futebol, bola, tradicional. E você brinca com ele? Às vezes, não sou uma pessoa muito de brincar, eu estou me esforçando muito, assim, muito mesmo. A brincadeira é uma forma que a criança tem de falar sobre o mundo dela. Não é simplesmente o brincar. Né? Através da brincadeira, ela vai mostrando o mundo dela. Né? Então, acho que está faltando essa brincadeira aí. Né? E aí, na brincadeira, você pode colocar essa situação para ele. E ver de que forma ele vai responder. É uma alternativa para você tentar acessar o porquê dessa interdição. Eu falar um pouco disso que você falou da exclusão, né? Que resumindo isso, que a gente explode porque é ser humano, né? E além de tudo, a gente explode. Que adultos nós somos, né? Adultos que são reflexos dessa educação. Boa! Né, que não permitiu que a gente pudesse expor os nossos sentimentos, pudesse reconhecer os nossos sentimentos, falar sobre isso, né? Então é óbvio que a gente explode. Isso que eu falei de respirar, é o melhor dos mundos. Não sou eu 100% do tempo. Mas eu não é sempre assim. Já teve vezes, já teve vontade de segurar naqueles bracinhos. Às vezes a gente até imagina assim, tipo, vai falar assim, nossa, né? Mas passa pela cabeça de pintar, de fazer. Porque às vezes a raiva vem, né? E aí eu acho que é isso que eu bem hoje, fazer um pouco, né? De dar um espaço para esse falar, tipo, desculpa, passei, ponto. Não dei conta. Olha, eu estava muito cansada, me desculpa. Não é legal a gente lidar com as pessoas. É um recurso que eu uso, e também, né, que aquilo eu escuto, às vezes acontece, e eu também valido quando ele explode, porque o que a gente faz? A gente grita, a gente tem vontade de tacar as coisas, mas quando a criança dá uma birra na rua, a criança grita, a criança bate, a gente acha que a criança está sendo, né, a gente tá pro pessoal, né, tá sendo mal criada, tá sendo, olha que isso, não precisa disso, a gente julga um comportamento que a gente também faz, que é nosso, né. Então, cuidado com essa posição, porque eu acho que é tão difícil que a gente está tendo que ensinar uma coisa que a gente aprendeu de um jeito ou não aprendeu, né? Essa questão aí de identificar sentimento, nomear sentimento, nossa criação não foi uma coisa tão facilmente, né, ensinada. Então, eu vejo muito isso, né? Essa pressão externa, porque eu acho que somos de uma geração onde a gente tinha que se preocupar muito com o olhar do outro. Então, a gente ficava muito mais com o controle da opinião do outro, então ele tem que fazer certo, né, para agradar o outro. Então, acho que isso também é diferente. Por que eu trouxe isso? Porque eu fiquei lembrando aqui de uma situação que eu fiquei assim, impactada, né? Que eu estou tentando, né? O que pegou tanto? A Bia estava, a gente leva, né? Quando sai da escola, ali na pracinha, comida, né? Lanche, e ela tem 2 anos. Aí ela quis dividir com uma amiga e a outra falou que não. Aí você já começa, né? Você já se composta, porque tem a mãe olhando, tá todo mundo vendo, né? Aí você já fica assim, né? Fingindo normalidade. Aí, não, filha, né? Divide com ela. Não, filha, por que você não vai dividir? Ela é feia. Nossa. Nessa hora você fica. Pai da menina lá, sabe aquele climão? Uhum. Que aí você começa a achar que o outro tá te julgando. Né? Nossa, olha que mãe que não dá educação. E não teve. Filha, vem cá. Por um momento eu me vi quase que numa dúvida de eu tenho que dar uma bronca, né? Muito mais porque é o que as pessoas esperam. Exatamente. Eu tenho que intervir, é fato. Mas qual é o tamanho dessa intervenção? Que é como se socialmente eu não faça isso, pega e dá na marra e tal, né? A gente cria um enredo todo. Exatamente. Esse enredo. E aí eu digo,
filha, por que você não quer dar? Tentei esquecer o entorno, né? E conversar ali com ela e tentar entender. Na verdade, ela estava triste. Ela tinha, sei lá, brigado. Mas eu fiquei, nossa, como aquilo me deixou arrasada. Porque eu pensei, nossa, será que minha filha vai ser aquela que faz o bullying? Eu acho que eu estou mais preparada para ser aquela que ajuda a enfrentar, né? O bullying não vai ser aquela. Olha para onde vai, a paranoia, né? Então, assim, que aí esse processo é meu. É isso, eu sei exatamente. Sei de tudo isso, mas assim, parece que não resolve. Então, mas nós somos responsáveis, né, por essa criança. E quando a gente está numa situação de exposição, isso mexe muito com a gente. Isso mexe muito com a gente. Por mais que a gente não queira, tenha todo o controle, tenha todo o conhecimento da situação, porque a gente se vê exposto, vê a criança exposta, e isso tira a gente do eixo. Posso me arriscar a dizer uma coisa? Eu acho até, pegando o gancho do que vocês falaram, que talvez a gente se veja lá naquela situação, criança, o pai falando para você, não faz essa, mas você quer. E daí você vê a criança lá, mas você se transporta para esse momento, né? Não sei explicar, só me veio isso à cabeça. Mas parece que você, todos os reproches que você recebeu ali quando você era criança, e isso não é colocar culpa em pai e mãe, pelo amor de Deus, não estou falando disso, mas me conecta com essa sensação de que eu tenho que fazer o certo, porque senão meu pai está olhando. Na verdade, quem que está olhando? O bruxo malvado dessa história sou eu mesmo comigo, sabe? Tipo, um mega super ego em cima de mim mesmo, assim. Então, mas a explicação aí é a criança ferida revivida, né? Então, quando a gente vai, né, projetar a nossa ferida no nosso filho, né, a gente tem essas angústias e essas dificuldades grandes. Né? Então, a criança ferida, no caso, somos nós mesmos. E a gente não lidou com isso. Em algum momento, recalcou e aí vem o inconsciente gritando para a gente, você também é uma criança ferida. É esse convite, né? Tá impossível não acessar, né? Sim, é impossível, é impossível. E é por isso que quando eu comecei, eu falei, né, de uma maneira bem en passant, né, mas às vezes é preciso que a gente vá receber uma orientação no psicólogo do que direto ao filho. Né? É importante que a gente, às vezes, vá procurar essa ajuda, porque, às vezes, a criança está refletindo aquilo que a gente está colocando para ela. Né? E é doido, né, da gente pensar, né, que a gente projeta na criança, porque a gente quer que eles sejam educados, bem-sucedidos, felizes, né? E a gente vai projetando. E aí a gente projeta muito daquilo que a gente quer, e às vezes mais até do que ele pode naquele momento. Né? E aí, quando a gente vai com a expectativa lá em cima, vem a nossa frustração. Teve uma época que eu estava assim, falando mais alto, mais irritada, e aí ela começou também a gritar muito mais. É impressionante. Às vezes a gente... E aí eu brigava com ela falando alto, porque ela estava gritando, né? E é esse momento. Aí eu fiz um combinado com ela que serve muito mais para mim. Filha, vamos fazer uma coisa agora? Mesmo que a gente brigue, a gente não vai gritar, nem bater, porque ela começou com essa história de bater. E aí, quando ela começa a isso, filha, porque automaticamente é para mim que eu estou dizendo. Uhum. Como isso tem me ajudado, assim, na prática? Opa, vamos lá, vou sentar, vou falar, sem aumentar o tom de voz, porque mas automático parece que a gente já vê. É isso, vai repercutir não agora, vai repercutir lá na frente, né? Nessa relação. Né? Imagina ela adolescente, empoderada. Hoje, agora estou lembrando, eu levei uma bronca da minha filha hoje.
sabe que ela vai levar uma bronca, mas ela já te corta no meio, aquela coisa eu falo, isso é feio, você tem que esperar, e dá aquela bronca e tal. E hoje ela fez alguma coisa, ela não lembro exatamente, e ele estava falando, Isabela, vem aqui, faz não sei o quê. Aí ela começou a justificar o que é. E eu, fazendo coisa, comecei, não, vem aqui, tava. Cara, ela subiu, mas ela estava chorando. Ela engoliu o choro. Ela veio, eu subi no quarto, ela subiu e falou assim, você briga comigo quando eu te interrompo. Agora você está fazendo exatamente isso assim, mas assim, com o olhinho assim. E assim eu olhei para ela, você tem razão. Você tem razão, eu peço desculpa, eu fiz isso mesmo e tal. Posso sentar do seu lado e te dar um abraço? Eu falei, pode. Exatamente. E levei uma bronca. Aí eu pensei até, falei, nossa, será que eu vou me sentir menos autoridade, né? Vou perder minha autoridade. Eu me senti orgulhoso. Porque eu falei assim, não só ela estava certa, né? Porque eu errei, né? Eu tinha... Como ela enfrentou, não sei se medo, mas ela enfrentou algo que podia, né? E eu falei, personalidade, é a diferença de acessar às vezes, né? E ela está voltando todas essas que você falou. Então, exatamente. Mas isso é legal, né? Assim, as coisas, a situação lá, às vezes não, eu sempre fiz meus filhos também. O peso está diminuindo, significa que o trabalho está sendo feito. Mas a Júlia já me disse isso também. Você faz tal coisa e eu não posso fazer. Você fala assim, eu... Na hora você já engole, desculpa. Você desculpa. Eu não vai mais fazer. Mas você vai prestar atenção se quiser. E ela é bem sentida assim, né? Ó, você vai fazendo. Que é ótimo. Engraçado. São muito inteligentes. Eu ia falar isso. Eu dou aula disso para ela. Ela é inteligente. Ela é pragmática, né? Ela, se você deixar, te dá bola. Eu faço uma coisa para te perguntar se você é o Eduardo. Sou. Você é a mãe do Edu, né? Que legal. Só pelo, Já vi. só pelo WhatsApp. Né? Eu assisti você no Cinitar. Ah, é verdade. Arrasou lá. Uma noite tanto. Eu ia falar isso também, que o Fê, né, o companheiro, ele tinha muito mais dificuldade de poder dizer assim, né, pedir desculpa, se mostrar vulnerável. Ainda muito nesse padrão, mas eu preciso ser autoridade, né? Isso que a gente está acostumado, é muito difícil para a gente desconstruir tudo isso, porque foi a forma que a gente cresceu. Mas ele foi percebendo, sabe? Porque ele também geralmente acaba sendo o homem, o pai, essa figura, né? Da autoridade, do que coloca medo, porque é a nossa cultura, né? Dos homens, das mulheres, né? Nós, dos homens. Mas, e aí, teve um dia que o Léo falou assim, pai, eu não gostei de você brigou comigo. Eu tenho 3 anos, sabe? Eu falei assim, pai, eu não gosto de brigar comigo. Aí ele baixou, sabe? Assim, né? Desculpa. Sabe? Então, assim, eu fiquei também muito orgulhosa, assim, porque ele se defendeu, sabe? Ele sabe que ninguém pode brincar com ele. Né? Independente, mãe, pai, amiga, professora, não tem como brincar com ele, falar com ele dessa forma. É ótimo que esse argumento nem volta para ele, né? Se ele tem esse argumento que você falou, então. E aí eu vou dar uma dica, porque é fraqueza quando a autoridade é construída com autoritarismo. E a autoridade é diferente de ser autoritário. O autoritarismo não pode vacilar, não pode, né, é aquela coisa mais militar e tal, que né, hierarquicamente o superior vai ter sempre, né, a razão com o inferior. E é a autoridade que é construída, né, com afeto, com atenção, ela pode ter esse momento. E ela é importante, né? Ela é importante. Ela que vai fazer a empatia rolar e o canal de diálogo funcionar legal. Eu acho que é isso. A Flávia me parece que levantou a mão, quer falar, ou eu vi errado.
Tem uma Flávia aqui. Você achou que ela queria? Será que é a que eu conheço? Acho que ela vai ter desmentir. Acho que não. Acho que é isso, pessoal. Obrigado pela presença. Nosso último dedinho de prosa, né? Ah, como assim? Último já? Desse ano? Esse ano, é. Mas eu cheguei agora. Mas a gente, né, com certeza vai ter outros, né, encontros. É muito importante, né? É pensado justamente por isso, né? Falei isso também no primeiro encontro. Não tem como a gente repartir a criança e dizer, olha, essa é a educação que vocês estão dando aqui, essa é a educação que a gente está dando ali. É um ser humano integral, né? E por isso que a gente precisa estar nessas trocas, né, para a gente estar sempre alinhado, né, e vocês trazendo e ensinando a gente também, né, nesse processo. Então é fundamental que a gente, né, tenha esse dedinho de prosa.